A paz do Senhor. Aqui é a pastora Patrícia Garcia Ferrari Moura, pastor José Arthur Mendes Moura. Estamos aqui com duas princesas na sala Google Meet. Maria diretamente lá do Piauí, Fabiana diretamente do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Nós hoje estamos aqui na cidade de Maricá. Viemos ficar um pouco com os pais do meu marido, meus sogros, mas continuamos a estudar a palavra de Deus. E nós temos, vou pedir que a Maria faça a oração inicial, mas nós temos aqui estudado Apocalipse, mas é como se fosse um anexo, um enriquecimento do último versículo de Apocalipse 13, que fala do número 666, que é o número do homem, e o número da besta, que é o anticristo, que é um ser humano, que vai se manifestar, Um governo tirano, um governo mau, e fala que todos aqueles que servirem ao anticristo serão marcados com o número da besta. E eu não consigo enxergar todo mundo com um carimbo de 666 na testa. Seria algo assim, muito ficção. E quando a gente vai lá para 2 Timóteo capítulo 3, a gente vê exatamente 3 grupos de 6 características que serão marcantes, que já estamos vendo, mas que só irão piorar, se intensificar, de características dos homens nos últimos dias. E só para recapitular, nós já falamos sobre que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos e desobedientes aos pais. São as 6 primeiras características do primeiro grupo. Segundo grupo, nós falamos que eles serão ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio próprio. Foi o segundo grupo com 6 características. E hoje nós vamos começar e tentar dar o máximo sobre o terceiro grupo, que ele consiste em cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos e mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Bastante material, né? Maria, você pode então orar para a gente começar, minha querida? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai, que é um momento único, Senhor, que é de ouvir a Tua palavra, que é de aprender mais de Ti, Pai. Que Teu Espírito Santo venha dar graça e sabedoria à pastora Patrícia, ao pastor José Arthur, Pai. Que o Senhor venha conduzi-los, Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, Pai, na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Pai. E que toda distração, Pai, o Senhor venha tirar do meio de nós, Pai. Em nome de Jesus, para que possamos ouvir a Tua voz. Nos dá ouvido sensível, Pai. Que o Senhor venha falar com cada um, Deus, que vai ouvir posteriormente, Pai. Em Amém. Nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Assim eu oro, já por fé te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, cruéis. Cruéis significa brutais, segundo a Keyword Study Bible. Selvagens, rudes e violentos, segundo a tradução King James. E anemeroi, Que é grego, né? que é em grego, segundo a Bíblia anotada. Homens cruéis são aqueles que têm prazer, um prazer mórbido, um prazer intenso em fazer o mal. Seu estilo de vida, 24 horas por dia, é planejar e praticar o mal. São seres humanos que gostam de atormentar e maltratar o outro. Quanto mais ele atormenta e maltrata o outro, mais satisfeito ele fica. É impiedoso,
Gosta de causar dor física e emocional. A dor do outro traz um prazer para ele. Geralmente é tirano e desumano. Não perdoa e é inflexível. Também não pede perdão, porque acha que nunca erra. Então é inflexível e acha que ninguém merece perdão. É o natural do ser humano sem Deus que não expressa a natureza celestial e que não nasceu de novo. Fabiana, você pode ler pra gente João 3:3? Muito famoso o texto. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando as pessoas falam em ver o reino de Deus, pensa só em vida eterna. E a vida eterna é uma recompensa, uma herança e uma promessa de Deus. Mas ver o reino de Deus é viver o reino de Deus, os princípios do reino de Deus aqui, na terra. E ninguém pode viver os padrões e os princípios do reino de Deus, por mais boa vontade que tenha, se ela não nascer de novo. E o que acontece? A vida eterna, que a Bíblia fala, ela tem duas características, né? A vida eterna, que é a vida após a morte, quando você entrega a sua vida a Jesus. E o grego original, ele fala em vida, no sentido do grego zoe, que significa vida com qualidade de Deus aqui na terra. O que significa isso? Vida com qualidade de Deus. Você vai começar a ter paz no seu coração, apesar das circunstâncias. Você vai começar a desfrutar de uma tranquilidade tão grande, mesmo em face de situações terríveis. A vida Zoe é a vida com qualidade de Deus, que só vai desfrutar dessa vida aquela pessoa que nascer do alto, que é o original, nascer de novo, né? Nascer do alto é nascer de novo, entregar a vida a Jesus e você se tornar uma nova criatura. Você pode ler pra gente também João 8, já que você está em João, Fabiana, passa um pouquinho mais adiante, João 8:44, aproveitando que você já está em João 8, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Exatamente. Veja, você não pode ter dois pais no mundo espiritual, né? No natural você tem o pai natural e tem um pai espiritual. Pai natural, você não escolhe. Você nasce com ele. Né? Você nasce da barriga da sua mãe com aquele pai. Uns têm pais maravilhosos, outros não tiveram essa oportunidade. Né? Uns enfrentaram pais bebendo, pais agressivos, pais ausentes. Outros enfrentaram pais trabalhadores, amorosos, bom marido, né? Bom pai, enfim. Agora, o pai espiritual nós podemos escolher. Ou você vai ter Deus como pai e aprender a viver segundo o coração dele, e aí não vai ser um ser humano cruel, ou você vai optar por ter como pai o diabo, e na verdade, ninguém consciente escolhe o diabo, mas quando você nega a Deus e não se dobra a Jesus, você está escolhendo a ter como pai o diabo. Automaticamente. Automaticamente. Se você tem como pai o diabo, você tem a genética dele. E vai realizar os desejos do coração dele.
Então é inevitável que quem não tem Jesus como Senhor seja cruel. Assim como nós estávamos falando agora há pouco sobre o espectro autista, que tem vários níveis, a crueldade tem vários níveis. Tem o cruel que faz intriga no trabalho e puxa o tapete de todo mundo. É um nível mais baixo. É cruel, mas é um nível mais baixo. E tem o cruel que é pedófilo, que faz mal a crianças. Mas para Deus, tudo é cruel. Então há níveis de cruel, mas é tudo pecado. Porque alguém que realmente seja cristão, óbvio, não vai ser pedófilo, como muitos não cristãos também não são, mas no trabalho prefere se prejudicar do que dar uma de esperto e passar a perna nos outros. Isso é para cristão raiz. Cristão que, entre aspas, só frequenta culto, vai agir igual. Vai se sentar na roda dos escarnecedores, vai participar de fofoca, de intriga, vai falar mal dos outros, porque é o ambiente. E acaba sendo influenciado pelo ambiente. O verdadeiro cristão, ele não é influenciado, ele influencia. Ele se posiciona, ele diz não, eu não faço parte disso, ainda que eu passe a ser motivo de deboche, de zombaria, de esquiva, né? Ah, lá vai o santarrão, né? Passa até por antissocial, porque você não se dobra à vã maneira cruel de viver dos homens sem Deus. E a classificação de ímpio, né? Nós já vimos isso anteriormente. O ímpio é aquele que rejeita Jesus, e o ímpio é aquele que também, por exemplo, se diz cristão, frequenta culto aos domingos e vive uma verdadeira vida de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é uma história de Robert Louis Stevenson, né? Que a pessoa se transformava em outra. Dentro do templo é um verdadeiro santarrão. Durante a semana fala mal dos outros, maltrata a esposa, espanca os filhos. Então esse também é classificado como ímpio, mas Jesus mesmo atacou eles, né? Chamado fariseu, que é aquela pessoa que tem uma aparência de cristã, mas é justamente... E agora eu vou pegar pesado, que não está na apostila, mas o Espírito Santo está falando aqui dentro comigo nesse exato momento. Tá chovendo, né? Como não considerar crueldade aquele que olha para a cruz e sabe, porque alguém lhe fala o que Jesus fez na cruz e ainda escolhe dizer, eu não acredito e não quero saber de Jesus. Se isso não é crueldade, é o quê? É a crueldade de não reconhecer alguém que deu a vida por você. Então, isso também é um nível de crueldade. Então, um homem sem Deus, ele pode ter vários níveis de crueldade, mas o homem sem Deus, ele sempre vai ser cruel. Só que é esse nível de crueldade que a gente viu, né? Dos filmes de terror, dos filmes que às vezes a gente vê na televisão, as pessoas que sentem prazer em pegar a serra elétrica e serrar o outro, ainda dar gargalhada. Esse é o nível ápice de crueldade, né? Assim como a essência do escorpião, voltando para a apostila, é o seu veneno mortal, a essência do ser humano sem Deus é a crueldade física e verbal. Porque o veneno do escorpião está na cauda e o veneno do ser humano sem Deus está onde? Quem sabe dizer? Coração. Não. Onde o ser humano destila o veneno? Isso, pela boca. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Então, é onde destila veneno. É pela língua. Isso. Tem pessoas que não são cristãs que se você apertar a língua vai espirrar veneno. O veneno da intriga, da fofoca, da maledicência, da cobrança, da competição animalesca. Isso tudo é veneno. A língua, na verdade, é a expressão máxima. Mas a origem, a essência está no coração da pessoa. Isso, começa, a boca fala que está cheio o coração. Exatamente, o coração está contaminado, porque não entregou sua vida a Jesus. Então, tudo é possível,
Tudo é possível, né? Agora, é exatamente isso. O reservatório do veneno, o lugar onde ele fica guardado, é no coração. Mas o lugar por onde ele sai é pela boca. Não é? Então, vamos lá. Você pode ler pra gente, Maria, Salmo 71, versículo 4, e depois o pastor vai ler Salmo 27, 12. Deixa a Maria ler Salmos 27, 12 também, pode? Pode. Salmo 71, 4, Maria. Você pode ler pra gente, minha querida? Ok. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das guerras dos perversos e cruéis. Livra-me das mãos dos ímpios e das garras. Compara o ser humano com garras. Garras monstruosas. Quando a gente fala de garra, a gente pensa de um animal que vai estraçalhar o outro. Pensa em monstro, né? Garras. Garras de perversidade e crueldade. Porque a intenção dos homens cruéis é destruir o outro. Né? E a gente fala, Senhor, livra-me. Porque a gente mesmo não consegue se livrar. Só Deus para nos livrar mesmo. Só a misericórdia de Deus. Principalmente nesses dias. A gente não tem tanto tempo, eu sou a mais velha aqui, né? O pastor Zé ainda é um pouquinho mais velho ainda. Mas o pouco que vocês já viveram, deu para perceber que piorou muito. A maldade piorou muito. Tá tomando um volume de uma forma assustadora. Né? Uma progressão geométrica. Uma progressão. Cada dia que passa, parece que vai aumentando 10 vezes mais. Não é? Eu tô vendo a coisa aumentando assustadoramente. Assustadoramente. Você pode ler também Salmo 27, 12? Salmo 27, 12. Isso, minha querida. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. A respiração do cruel é violência. Ele respira violência. Geralmente são testemunhas falsas e que se levantam, usadas pelas trevas, contra os verdadeiros cristãos. Na Nova Almeida Atualizada fala que só respiram crueldade, né? Na Nova Almeida Atualizada, que é a tradução que o pastor tá, eles respiram crueldade. Então, crueldade faz parte até mesmo do respirar. A gente não canta pro Senhor, esse é o meu respirar, tua bondade, não é? O ímpio canta, esse é meu respirar, a crueldade, fazer o outro sofrer. Essa é a canção do ímpio, né? Então vimos cruéis, agora vamos ver inimigos do bem. Se isso não é a característica do anticristo 666, eu não sei o que mais é. Está se tornando cada vez mais claro que esse número 666 está falando das características dos homens nos últimos dias, que vão se dobrar à besta. Né? Inimigos do bem. Quer ler um pouco, pastor? Pode ser. Lê aqui pra gente. Vem do grego. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra frente. A palavra inimigos do bem vem do grego afilagatos, que significa uma pessoa que tem pena, mas ainda assim não faz nada para aliviar o sofrimento de outra pessoa. Nega alívio. Antes de você continuar a ler, olha só. Ser inimigo do bem não significa só fazer o mal. Significa não fazer o bem. É diferente. É a parte passiva. Você pode não fazer o mal, mas quando você deixa de fazer o bem, quando você pode ajudar alguém, você não ajuda. Quando você pode consolar alguém, não se deixa ser instrumento para consolo. Quando você não se importa com a dor de alguém, quando você não alivia a vida de alguém, podendo ser instrumento para alívio, você está sendo inimigo do bem. Porque fazer o bem para você também não é importante. E assim está o ser humano. Cada vez mais girando em torno de si mesmo e dando-se os outros. É o velho ditado, cada um por si, Deus por todos.
Essa divisão aí, cruéis, inimigos do bem, me lembrou do livro de Romanos, né? Que fala que tem a pessoa cruel, assassino, ladrão, e tem aquela pessoa também que paga os seus impostos em dia, é uma pessoa não cristã, mas é sempre bondoso para com todos. A grande questão é que se a pessoa não colocar Jesus como Senhor, ela se torna um inimigo do bem automaticamente, porque Jesus mesmo falou, né? Quem não ajunta comigo, espalha. Então basta você não seguir Jesus, você não precisa ser perverso e cruel. Se você não segue Jesus Cristo e não obedece a Ele, você já é automaticamente um inimigo do bem. E vamos lá, tem uma diferença gritante aí. Você vai falar, mas pastor, eu conheço pessoas que não têm Jesus como Senhor e são bondosos. Gostam de fazer o bem. Aí eu vou te explicar. Assim. O negócio não é fazer o bem, é a motivação que te leva a fazer o bem. O verdadeiro cristão que tem Jesus como Senhor faz o bem até para aquele que xinga ele. Faz o bem sem esperar nada em troca. Faz o bem sem esperar que outros o elogiem ou o reconheçam. Faz o bem movido só por amor. E o mundão? O mundão faz o bem para que outros aplaudam, faz o bem para se sentir bem. Não faz o bem para que o outro se sinta bem, não. Faz o bem para que você se sinta bem. Ah, eu vou fazer o bem porque eu me sinto bem fazendo o bem. E a Bíblia não diz que você tem que se sentir bem fazendo bem. Você apenas tem que fazer o bem, sentindo bem ou não. Porque, vamos lá, ninguém se sente humanamente, vamos falar a verdade, humanamente falando, você sente prazer em fazer o bem para aquele que só te faz o mal? Não. Fale a verdade. Emocionalmente, não. Não. Se dependesse da nossa humanidade, um tal olhinho por olho, dentinho por dentinho, cairia muito bem. Mas a gente pega as nossas emoções, coloca numa caixinha e fala, emoções, obedeçam a palavra. Eu vou fazer o bem ainda que eu não esteja sentindo nada. Porque eu faço por obediência a Deus e para ver o outro feliz. E aí entra o princípio do Salmo 131, né? Não precisa abrir não, é só para você anotar. Que fala do princípio de você fazer calar e sossegar a sua alma como uma mãe amamenta o seu bebê. Então, se a alma quiser ficar revoltada, tiver com raiva, conta até 10, pede graça e força para o Senhor, para que você possa fazer o bem àquele que te maltrata, que não é fácil. Não, não é nada fácil, mas é possível. Então, o mundo faz o bem até a primeira curva. Eu faço bem, desde que continue bonzinho comigo e eu me sinta bem. Também, se um dia me apurrinhar, eu paro de fazer o bem. Ou não é assim? O mundo faz o bem e coloca na televisão as ONGs. Você acha que as ONGs são movidas pelo quê? Compaixão? Só que não. A maioria das ONGs são movidas por aparecer. Segundo, são movidas por se sentirem bem. E as piores delas são movidas pelo dinheiro que entra. Então, veja bem, essa é a diferença. Eu conheço muita gente que faz o bem, mas aí você vai pesquisar qual é a motivação. A diferença está na motivação. E Deus vê o coração. Deus não vê o bem que você está fazendo, Ele vê o porquê você está fazendo bem. E você pode enganar todo mundo, menos a Deus. Já lemos o primeiro parágrafo, continuando. Pode deixar que eu estou vendo aqui o horário. Inimigos do bem fala de viver o evangelho de Cristo. Não, voltando. Viver o evangelho de Cristo é uma prática. Logo, se vemos alguém sofrendo e podemos, é o que eu acabei de falar, se vemos alguém sofrendo e podemos fazer alguma coisa na prática para ajudar, mas escolhemos não fazer ou negamos ajuda, é pecado e é ser inimigo do bem. Agora, detalhe, vou falar para uma pessoa que está aí que eu não vou dizer quem. Se podemos fazer.
Porque se a gente não pode, a gente não está pecando. Eu vou roubar um banco para ajudar alguém? Não. Eu vou pecar para não pecar? Lógico que não. Se eu não tenho, o máximo que, pelo menos eu vou orar. Eu não tenho como ajudar. Agora, tem muita gente que está dentro de templo, e isso eu vou deixar registrado sem nenhum tipo de peso na consciência, que tem e não faz nada. Ah, tadinha, tão pobre. Tem 3 carros na garagem, ou 2 carros na garagem, mora num apartamentão. Você abre a geladeira, tá transbordando, né? E a Bíblia fala, está escrito, aquele que Deus prospera é para ajudar o outro. Tá na Bíblia. Não é para você enriquecer, é para você poder ajudar o outro. E eu creio firmemente que seja um ministério, o ministério da liberalidade, do contribuir. E a esses que Deus dá ministério, ele prospera para poder ajudar. Só que tem uns que não entendem isso. Olha, Deus está me abençoando, eu estou prosperando. O que você está fazendo? Eu dou uma cestinha básica por mês. Ou então compra produtos de segunda categoria, né? Então, isso é pecado, isso é ser inimigo do bem. Então estamos cheios de pessoas inimigos do bem se dizendo cristãos. Ou mentira. Porque você pode fazer o bem e não faz. Você pode dar o remédio, pagar um exame para alguém e não faz. Eu com dinheiro na mão. Oh, Jesus. Então vamos lá. Pastor, você pode ler pra gente? Ainda temos mais aí 17 minutos. Tiago 4:17. É o último texto sobre ser inimigos do bem. Tiago. Inimigos do bem andam de mão dada com a avareza, né? Incrível, né? Muito ali, muito juntinho com a avareza. O amor ao dinheiro, querer só pra si. Isso. E além de outras características, né? Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Não precisa falar mais nada. É autoexplicativo. É pecado não fazer o bem. Não, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem, então você está pecando da mesma forma. Existe um trecho da Bíblia que fala também, não nos cansemos de fazer o bem. E a recompensa vem? De Deus. Não é dos homens. Agora, traidores, né? Dá tempo de ver um pouquinho sobre traidores. Nossa, traidores. É a terceira característica. Traidores, então... Meu Deus. Tá complicado. Traidores, uma prontidão para trair a confiança. Só um minutinho. Uma prontidão para trair a confiança e tem um caráter não confiável. Pessoas com as quais jamais devemos abrir nosso coração. Sendo nós cristãos. Cuidado, hein? Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha vem todo culto. Pensa 2 vezes antes de abrir teu coração. Tá perigoso hoje abrir o coração com qualquer pessoa que se diz cristão, hein? Cuidado. Provérbios fala, né? De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está escrito lá em Provérbios. Se não me engano, é Provérbios 4:23. Eu não sei se eu estou certo ou errado, né? Mas está lá escrito. Quer dizer, e as pessoas vão abrindo o coração com qualquer pessoa que passa na frente. É um colega de trabalho não cristão, é um colega de classe na escola ou na universidade, é uma pessoa que você vê na rua e já vai contando tudo da sua vida para essa pessoa. Gente, vamos ter cuidado com quem que a gente abre nosso coração. Porque isso aí pode se voltar contra nós. Estamos rodeados de traidores. Exatamente. Não é neura, não. É fato. É fato. É fato. Né? E os maiores traidores são os da nossa própria família. Infelizmente. Provérbios 4:23. Você pode ler pra gente, Fabiana?
Provérbios, capítulo 4, Acho que é o versículo trecho 20. que eu acabei de citar, né? É o 3? Não, Pode, acho que... pode ler, pode ler. Lê aí, Fabiana. Deixa eu ver se é o 23 mesmo. Provérbios 24. Provérbios 4, né? É 4, desculpa. Provérbios 4, mil perdões. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso aí, é o que Ele o pastor procede às acabou de fontes da falar. vida. É, exatamente. Nunca podemos esquecer que só podemos abrir nosso coração e aceitar conselhos, primeiro, de que quem tem a palavra de Deus habitando ricamente em seu coração. Não são frequentadores de culto, não. Não são os que cantam no coral, não. Nem são os que estão pregando lá na frente. Porque ter um cargo não significa ter a palavra de Deus habitando no coração. Então, você só pode abrir o seu coração. Você primeiro tem que ver se a pessoa tem caráter de Cristo. Como é que é o viver da pessoa para depois você abrir seu coração. Pois só assim flui na sabedoria. Só quem tem a palavra habitando ricamente no seu coração vai poder fluir na sabedoria que vem de Deus. Que a sabedoria vem pela palavra de Deus. E não ocorre a traição da fofoca. Quantos casos de alguém que abriu o coração dentro do templo com alguém e todo mundo ficou sabendo? Fofoca, intriga, exposição. Você abre o coração com uma pessoa, você não quer abrir o coração com um pastor, você não é obrigado a abrir um coração com um pastor. Ninguém te obriga, a Bíblia não te obriga a isso. Você escolhe uma pessoa que você confiou. E de repente o pastor te chama no gabinete para te dar uma bronca. Você não contou nada para ele, como é que chegou nele? Telefone sem fio? Fofoca, intriga. E geralmente não é para ajudar, é para expor. Isso é traição. Né? Você pode ler pra gente, Maria? Colossenses 3,16, tão conhecido? Habite ricamente em vós a palavra, mas lê. Nunca é demais. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Como é que a gente aconselha os outros com sabedoria? Primeiro, a palavra tem que habitar ricamente no seu coração. Você tem que ser um leitor e um apaixonado diário, né? Pela palavra de Deus. Se você não vê isso na vida de alguém, desista. Não conte com essa pessoa. Ela vai te trair a qualquer momento. Quer ver um sinal de doença espiritual? Pessoas que não leem a Bíblia e não estudam a Bíblia. Essas pessoas, elas um momento ou só frequentam o culto, mas não leem a Bíblia. Cuidado, cuidado. Quem não está firme na palavra não tem nada para te ajudar. Tipo, aquele que não tem tempo para aprender com Deus na Bíblia, na palavra, a sós com Deus, vai encontrar tempo para atrair você. É forte essa. Pastor, você pode ler Mateus... Não, eu vou ler aqui, você vai abrir no Mateus 24:10. Aqui na apostila fala: a sabedoria de Deus traz a prudência para se relacionar com outras vidas. Aconselhar, que é instruir, advertir, admoestar, indicar os perigos, advertir gentilmente, não deveria ser exercido por traidores. E antes de ler o texto de Mateus 24:10, né? Você vê uma pessoa que foge de estudo bíblico, foge da Bíblia, mas está sempre lá no templo, né? Mas não quer saber nada de ler a Bíblia. Cuidado, você está diante aí de provavelmente um falso discípulo de Cristo. E aí não tem capacitação para aconselhar. Por isso que tem muitos gabinetes pastorais desastrosos.
Porque são feitos na base da emoção, na base do triunfalismo. Porque fazer um seminário teológico, eu já falei isso e repito, não faz ninguém conhecedor da palavra de Deus. Tem gente que é liderança porque fez seminário teológico, mas não tem nenhuma intimidade de fato com o coração de Deus. Tem um estereótipo. E estereótipo não te faz íntimo ao Senhor. E sem intimidade com o Senhor, com a sua palavra, você não consegue nem se aconselhar, quanto mais aconselhar os outros. Né? Por exemplo, ontem, eu me aconselhei. Eu desmarquei o estudo. E sou doida, maluca? Não. Eu me aconselhei. Eu falei comigo mesmo. Você pregou sobre Davi. Deus me lembrou. Você pregou sobre Davi. Que ele olhou para Batseba e adulterou porque ele não foi para a guerra e ficou lá numa boa. Você não vai guerrear hoje? É isso mesmo? Por causa de uma dor? Você vai parar? Não. Eu me aconselhei e eu mesmo caí. Quer dizer, o verdadeiro cristão, ele se aconselha com a palavra de Deus, ele se bronqueia com a própria palavra de Deus. Calma aí, a palavra de Deus diz isso, toma jeito, né? A gente tem que viver o que prega. Agora, tem gente que nem se aconselha e ainda quer aconselhar os outros. E aí é desastroso. Nossa. Mateus 24:10, né? É isso. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tá falando dos finais dos tempos. Muitos hão de trair, escandalizar e... Aqui fala trair e odiar uns aos outros. E odiar uns aos outros. Quer dizer, a traição tá de mãos dadas Com ódio. Né? com ódio. Né? Então a traição será algo muito forte nesses últimos tempos. Você vai, provavelmente, alguns de nós, não estou falando nós aqui, alguns cristãos vão ser entregues por familiares. Exatamente. Vão ser entregues por frequentadores de culto. Mas aquele que eu tomava ceia, aquele que cantava no coral comigo tá me entregando. Só que sim. Só que sim. Mas aquele meu primo que eu amava tanto, ele tá me entregando. Só que sim. Porque os nossos maiores inimigos, fala a Bíblia, serão os da nossa própria família. E aí entra a família natural e aquele que se diz da família espiritual, mas que não é, né? E aqui vou ler só os posts e vamos terminar. Os traidores não precisam de motivos para trair. Os traidores precisam de oportunidades. Traição não é acidente de percurso. Cair de bicicleta é um acidente. Escorregar no chão molhado é um acidente. Quem trai, trai porque quer. É planejado. Ai, foi um acidente. Desculpa, eu te traí porque foi um acidente. Foi nada, foi pensado. Ninguém trai sem antes pensar. Sempre existe um planejamento. Claro. Então, nós vamos parar aqui. Acho que já deu para ensinar um bocadinho de coisa. Deus abençoe vocês aí no YouTube. Eu vou pedir então que o pastor José Arthur faça uma oração. Não, Fabiana. Fabiana, que vai sair agora. Que vai sair agora, tá pertinho dela sair, mas dá para ela fazer uma oração final. Amém. Posso fazer? Pode, amada. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse tempinho, mais um tempinho, Senhor, que quando acaba a gente fica com gostinho de quero mais. E tem nos edificado, tem nos fortalecido, tem nos ensinado, Senhor, e é isso que queremos, estar cada dia mais na sua presença. Pai, abençoe a vida da pastora Patrícia, do pastor José Arthur, da minha irmã Maria, sua família, o Lucas, os pais do pastor José Arthur. Tenhamos, Senhor, um final do dia abençoado, que teus anjos estejam nos guardando, nos protegendo. Paizinho, muito obrigada, Senhor, liberando pela vida dos nossos pastores, os mistérios, o que está vindo pela frente. Então, Pai, continue falando conosco, que teu Espírito Santo continue trabalhando tremendamente em nós e que retire de nós tudo aquilo que nos impede de escutar. Deixa-nos aqui, Senhor. Então, que cada vez venhamos a nos diminuir
para que o teu Espírito Santo nos preencha. Amém. Sua amor. Muito obrigada, meu Jesus, te amamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Até a próxima aula. Eu creio que a gente vai estar de volta, né? Se Deus quiser, quarta-feira que vem, eu creio que vai dar. Eu estava olhando aqui, já vai dar para terminar. Semana que vem, e aí na outra semana a gente já vai começar de fato Apocalipse 14. Tá bom, minhas amadas? Terminar aí mostrando esse visual lindo para vocês. Amém. Tchau. Por favor, hein? Beijo. Beijo, minhas lindas. Tchau. Tchau.